Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Projeto Ezequiel 33. Eu sou o Gustavo e com imenso prazer os recebo aqui nesta noite de segunda-feira, que já tornou-se um dia onde nós temos um encontro marcado. E é um prazer enorme tê-los aqui mais uma vez. Espero que tudo esteja funcionando. Deixa eu ver aqui o áudio. A imagem não está saindo legal no Periscope. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só um momentinho, pessoal. Bom, eu gostaria que alguém colocasse aí se... Bom, o chat não está aparecendo. Sempre acontece uma coisinha. Sempre tem um probleminha. O chat não está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui no outro... se vai aparecer. Vamos lá. Está um pouco aparecendo aqui nessa outra transição. É incrível. Olha, eu estou aqui há 1 hora, antes de começar esse Hangouts, preparando tudo, verificando tudo certinho, legal. Aí chega na hora da transmissão, acontece isso daí. O chat não aparece. Vou ter que saudá-los aqui pelo outro computador. O Gerailton Cavalcante disse que o áudio está bom. Muito obrigado, Gerailton. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, primeiramente, quero dizer-lhes que estamos transmitindo esse Hangouts pelo canal Projeto Ezequiel 33, pelo canal 4SA Flórida através do Twitch. Está sendo transmitido, o Twitch está bem. Pelo canal Projeto Ezequiel 33 também estamos bem. Vamos ver aqui agora pelo canal A Verdade é a Verdade. Temos aqui o Help Stop the Communists. Boa noite, Neuza Romão, Solano Campos Freire e Ferdinandes Coutinho. Muito boa noite para todos vocês. Vamos ver agora pelo canal Brasil 360. Tá aí o meu irmão Tiago Teixeira, que disse que áudio e vídeo estão ok. Muito obrigado, Tiago, um abração. Laércio Crestani também, grande abraço, meu querido. Jussara Dunice, muito boa noite. Quem mais chegou por aqui? A Vavi, boa noite. Alice Oliveira, muito boa noite para vocês que estão assistindo o Hangouts pelo canal Brasil 360. E aqui pelo canal oficial nós temos a Catiúcha, boa noite. Moda Scardoelli, boa noite. Morgan Souza, tudo bom, meu querido? Rael Santos, Amanda Santos, Extreme English, Rosiane Cabral, Enio Garcia, Marx Merks, Ricardo 46 Melo, Fabi Amatsumi, Leão de Judá, Jaime Pires, Miroslav, governador de Curitiba, Bel Girassol, Flor Godoy, Flávia Haim, Liberte-se da Matrix, Adriana Souza, Ângelo, Cláudia Teodoro, ainda estou aqui. Um beijão a todos, um forte abraço, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar agora aqui pelo Instagram. Vamos lá, 3, 2, 1. Estamos ao vivo e a cores também agora pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33. Eu sou o Gustavo, sinta-se à vontade. Hoje começando uma série muito importante, o Instituto Tavistock. Bom, eu quero ver aqui o chat. Por que o chat não está entrando em nenhuma transição? Sinceramente, vamos lá. Não está entrando o chat em nenhuma transição. É incrível isso. Tava tudo direitinho. Não está entrando o chat em nenhuma transição. Deixa eu ver aqui. Transição 4. Só aparece ameaça, mas não entra nada. Absolutamente nada. É incrível, pessoal. Nessa transição para ver se aparece alguma coisa. Não, aqui não tem. Olha aí, essa daqui não tem nada. Tem um filme. É incrível
transmissão está tudo funcionando perfeitamente. Vamos para a transmissão e aí sumiu o chat. Bom, mas eu posso ver aqui pelo outro computador, fica esse espaço tremendo aí, vazio, mas fazer o que, né mesmo? Deixa eu ver se eu ainda pego alguma coisa por aqui. Não, absolutamente nada. Nada está funcionando com relação ao chat. As imagens sim, mas o chat está funcionando. Deixa eu ver aqui. Mas essa... Aqui está até invertido. Mudaram aqui. Está até invertido o chat. Incrível, né? O áudio, a imagem estão bons, tudo bom. Nós vamos então dar início a esse Hangout, que eu considero um dos Hangouts mais importantes, uma das séries mais importantes que será realizada aqui no canal. E eu gostaria de ter o máximo da sua atenção, já que isso diz respeito a todos nós, como nós estamos sendo manipulados dia após dia, através de técnicas de manipulação de massas, através desse Instituto Tavistock. Bom, deixa eu saudar as pessoas aqui do Instagram, o Emerson, Ashi, Eliezer G. Santos, Linda Freitas, ITZ, muito boa noite para todos vocês. Leal, Leliandro, o Davis, Pastor Fábio Azevedo, Inara Cristina, WSL, Fábio Monteiro Costa, muito boa noite a todos vocês. Bom, se alguém quiser gravar esse material ou depois esperar renderizar e baixá-lo, pode fazê-lo. Eu não vou cobrar um centavo por esse material. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos do Telegram e também do WhatsApp, onde quer que você queira disponibilizar esse material, pode fazê-lo. Gente amiga, vou colocar aqui no ponto. Eu quero começar com um vídeo que eu já toquei algumas oportunidades aqui no canal, e é um vídeo que é um daqueles vídeos que eu faço questão de guardá-lo, porque ainda que já tenha sido feito há um certo tempo, mantém-se atual até os dias de hoje. Então vou colocar aqui, e é uma pessoa muito conhecida aqui nos Estados Unidos, inclusive essa pessoa também amigo do Glenn Greenwald, ou seja, é uma pessoa com viés ideológico de esquerda, muito embora vocês já sabem, essa coisa de direita e esquerda não existe. Nós vamos ver isso aqui nesse estudo do Instituto Tavistock. Ele também esteve em Curitiba visitando o Molusco de 9 Dedos, e essa pessoa criou essas 10 regras de manipulação das massas. Prestem atenção, por favor. Em um estado totalitário, não há necessidade de importar-se com o que as pessoas pensam, uma vez que o governo pode controlar esses pensamentos através da força de seus cacetetes. Mas em um estado democrático, onde não se pode controlar as pessoas pela força, há que se controlar o que as pessoas pensam, e para isso, utiliza-se de técnicas de manipulação de massa. Adiante, citaremos as 10 técnicas de manipulação listadas por Noam Chomsky,
um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, referenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Número 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área de ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Consiste em manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público muito ocupado, sem nenhum tempo para pensar nas coisas que realmente têm importância. Estratégia de número 2. Criar problemas, depois oferecer soluções. Este método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Número 3. A estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram uma vida decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicados de uma só vez. Número 4. A estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando é chegado o momento. Estratégia número 5. Dirigir-se ao público como crianças de baixa idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. Quanto mais se deseja enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Estratégia número 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Estratégia de número 7.
manter o público na ignorância e na mediocridade. Consiste em fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes sociais inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estratégia de número 8. Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Consiste em promover o público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Estratégia de número 9. Reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de sua capacidade ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação não há revolução. Estratégia de número 10. Conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si próprio. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Observando essas 10 estratégias citadas por Noam Chomsky, certamente poderemos fazer relações com o que vivemos atualmente, principalmente no campo político. Portanto, é dever de cada um analisar cada fato e notícia a partir de seu próprio ponto de vista, reunindo a maior quantidade de informações possível. Somente assim conseguiremos anular os efeitos manipuladores que estão embutidos nas propagandas, notícias e acontecimentos. Bom, aí está, pessoal. Olha, é chover sobre o molhado. Se eu perguntar aqui, enquanto eu estava tocando o vídeo, eu estava acompanhando ali o chat, e muitas pessoas, isso está acontecendo no Brasil, essa daí também está acontecendo no Brasil, é isso mesmo que estão fazendo. Então, essas 10 técnicas de manipulação das massas são aplicadas todos os dias, absolutamente todos os dias. Por esta razão, podemos entender o fato pelo qual você fala A, as pessoas entendem B. Você fala azul, as pessoas entendem verde. Você tenta abrir os olhos e o seu trabalho torna-se hercúleo a tal ponto que isso, com o passar do tempo, dos dias, meses e talvez anos, gera dentro de você um desânimo. Poxa, eu tenho falado tanto para minha família, para os meus amigos, a quem eu amo, a quem eu os amo tanto, mas parece que eu estou enxugando gelo, estou engarrafando vento. Não vejo nenhuma mudança, porque o trabalho que foi feito, o MK Ultra que foi e está sendo feito, é muito forte, é muito poderoso. É mais fácil para a pessoa que não conhece isso, que ainda não teve os seus olhos abertos, não chegou ao nível de compreensão que hoje você tem, dizer que você está louco, que você está vendo muito YouTube, que tudo isso é teoria da conspiração,
que nós vemos teoria da conspiração em tudo, em absolutamente tudo que acontece. Muito bem, permita-me mais um vídeo e depois vamos entrar. Tudo isso tem a ver com o tema, eu apenas estou antecipando para que vocês, quando entrarmos no texto desse Instituto Tavistock, vocês já saibam o que eles estão fazendo a cada dia para prejudicar a população. Eu vou mostrar mais um vídeo, aqui está, vou trazê-lo para vocês. Vamos lá. Esse vídeo aqui, esse é mais curtinho, 5 minutos, mas também muito importante. Tela cheia, vamos vê-lo. Eu não sei porque está aparecendo isso daqui agora. Só um momentinho, pessoal, vamos lá. Tela cheia novamente. Aí. Você, amigo, que pretende um lugar na história. Tenho percebido o seu enorme potencial para assumir o controle das massas, por isso eu lhe trago conselhos fundamentais. Rogo que ouça com atenção e os pratique. Foi assim que cheguei onde estou. Crie divisões. Alimente a ideia de que estão combatendo inimigos imaginários e construa a imagem de um herói, um líder que os conduzirá para qualquer terra prometida. Esse líder jamais, repito, jamais poderá ser contestado. É fundamental enxergar o mundo com olhos maniqueístas, onde o bem, representado por nós, e o mal, representado pelo resto, deverá ser ferozmente combatido. Substitua a lógica pelas paixões. Trabalhe para que se sintam parte de algo maior, algo que seja tão grandioso, ao ponto de relativizar a importância dos indivíduos em detrimento de um bem maior. Invista em vocabulário próprio, preferencialmente à base de bordões e gritos de ordem, para que as pessoas se reconheçam como soldados unidos, representando uma nova pátria, com um outro idioma. Serão soldados, peças de uma gigantesca engrenagem. Venda esperanças, fale de sonhos. Alimente a expectativa de que no fim do combate haverá uma grande recompensa. Pode ser o paraíso das virgens, o céu, a terra prometida, a justiça social ou qualquer outra utopia que justifique adesões incontestáveis. Entenda, não interessa meia adesão, apenas entregas totais. Iniba o livre pensamento. Afinal, sempre haverá alguém mais sábio, mais justo, mais gabaritado para pensar, e são esses que devem ouvir. Invista para que nossa gente ocupe cada vez mais espaços na imprensa, na religião, na política, na justiça. Desqualifique toda e qualquer crítica como a voz do mal, interessada em criar obstáculos para o grande plano. Mais do que a figura do bem, o mal, obrigatoriamente, deve estar presente nos discursos, nas teorias conspiratórias, no imaginário coletivo. Quanto mais se sentirem perseguidos, mais preparados para o combate estarão. Leve o irmão Goebbels a sério e não se canse de repetir mentiras insistentemente até virarem verdades. Sempre que possível, reescreva a história. Modifique, sem medo, as versões que não interessarem aos elevados propósitos do grande líder e as adapte até que seja necessário recontá-las. Valorize mártires, trabalhe na ideia de que você é sucessor desses grandes personagens. Faça assim quantas vezes sentir que deve. Depois de um certo período, as guerras e os inimigos devem ser trocados, desde que seja conveniente a causa. Se houver desertores, trate de desqualificá-los imediatamente. Não permita que a crítica de um desertor seja minimamente considerada. Jamais faça debates, mas encontre um jeito de adjetivá-lo, de chamá-lo de traidor, de fazer com que, se possível, os mais próximos tratem de se afastarem, de o punirem. Quando o desertor estiver suficientemente desacreditado e enfraquecido, puna-o com severidade, você mesmo, para que sirva de exemplo. Insisto, se houver um desertor, trate de afastá-lo e desqualificá-lo
o mais rapidamente para que não reste tempo de iniciar a fagulha do pensamento. Isso poderia gerar um incêndio de consciência com proporções devastadoras. O pensamento é um câncer com metástase incontrolável. Lembre-se, para manipular um povo, não permita que sejam livres, jamais controle-os. A liberdade estimula o pensamento crítico e a independência seria absolutamente letal para a manutenção das massas. Cuide para que nunca percebam que estão sendo controlados, que amem suas prisões, que propaguem a escravidão como algo maravilhoso, que se empolguem em promover adeptos à causa. Seja benevolente com alguns escolhidos, propagandeie incansavelmente os seus atos com grandiosa demonstração de caráter e generosidade. Reconheço que nem sempre será fácil, mas insista. Tem sido assim por séculos e séculos. E até aqui, apesar de algumas baixas, tem dado certo. Chegará o dia em que o império ruirá. Afinal, nada na vida dura para sempre. Mas concentre-se nesses conselhos e encontrará lugar privilegiado nos assentos da história. Serás lembrado como mártir, como herói, celebrado por gerações, até que outro império se instale. Então haverá outra história, a que eles contarem. Será a nova verdade, incontestável, eterna, até que outros virão para novamente recontá-las. Tá aí, pessoal. Eu acho que esses 2 vídeos que foram mostrados, tocados aqui, mostram com exatidão como as pessoas estão sendo manipuladas pela mídia, pela imprensa, por outras pessoas, por líderes. Hoje eu vi um vídeo, eu vou evitar de falar o nome da pessoa, mas eu creio que, pelas dicas que serão dadas aqui, eu creio que as pessoas saberão a quem eu me refiro. Hoje eu vi um vídeo de uma pessoa muito conhecida, muito querida, principalmente por essa suposta direita, como o professor L'Oreal a chama de a direita olavética maçônica militar, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro tem que ter uma militância, tem que ter um pessoal que faça militância, que lute, que o apoie. Depois também vi a um conhecido youtuber lá do Rio Grande do Sul fazendo campanha para que as pessoas, os inscritos do seu canal, entrassem em contato com o senador do seu estado e pedisse que aprovasse a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, ou embaixador brasileiro para os Estados Unidos em Washington, D.C. Bom, eu acho que com essas 2 dicas dá para você saber quem são. E um é muito sábio, mas a sabedoria é usada para o mal, para dividir, para enganar. O outro vive pedindo vermelhinhas e só quer saber de dinheiro, mas de abrir os olhos das pessoas, isso não interessa. Porque conforme foi mostrado aqui, e nós veremos a continuação a respeito do Instituto Tavistock, uma coisa que vem sido combatida veementemente aqui no canal, vem sido falada quase que diariamente. Quanto mais idiota, burro, alienado, zumbizado, imbecilizado um povo, mais fácil de ser dominado. E é isso que estão fazendo no nosso país. A glamorização do ridículo, a glamorização daquilo que é ruim, porque um país que glamoriza Pablo Vittar como cantora do ano, esse país não pode ser levado a sério. Um país que chama a Tami de homem mais sexy do Brasil, definitivamente esse país está enfermo. E é isso que tem sido feito. Querem chocar as famílias, as pessoas, para que o que está por vir, que ainda será muito pior, já não cause tanto espanto. Por esta razão,
canais que procuram mostrar a verdade, que procuram levar as pessoas a pensar, porque o pensamento, como foi dito aí, impeça as pessoas de pensar, porque o pensamento faz com que as pessoas conheçam a verdade e a verdade liberta. É isso que está sendo feito no Brasil. A nossa juventude de hoje, essas 2 gerações foram estragadas, basicamente estragadas. E o que tem que ser feito? É realmente difícil, porque vamos ter que conviver com esse problema. 2 gerações perdidas. Eu quero também aproveitar o ensejo, já que eu esqueci no início, de agradecer ao apoio do pastor, olha, mente hoje, do professor Afonso. Muito obrigado pela indicação de ambos os canais, do canal oficial, que ainda está sob um strike, o 4SA Flórida, e também esse canal alternativo, Projeto Ezequiel 33. Muito obrigado, professor Afonso. Já deixo aqui estendido o meu cordial convite para que, quando o professor tiver um tempo disponível, possamos fazer uma live juntos. Seria um enorme prazer, não somente para mim, mas para toda a família 5%, que o professor fizesse uma live com o Preto Latino e pudéssemos, então, de uma forma saudável, tentar passar para as pessoas o que está acontecendo, o que acontece ao redor. Desde já, as portas de todos os canais e da família 5% estão abertas para o professor Afonso. Bem, meus amigos, vou colocar no ponto então e vamos ver o que esse Instituto Tavistock, que está por trás de tudo isso daí que já foi mostrado nesses vídeos, anda fazendo para idiotizar as pessoas, já que é importante manter as pessoas no limbo, manter as pessoas na ignorância, porque uma vez assim, as pessoas aceitarão a ordem com um sorriso nos lábios. Primeiro se implantará o caos e depois do caos a ordem. E é justamente isso que está sendo feito diariamente no Brasil. Como vocês podem ver aí, esse artigo de um blog que eu peguei também, tem alguns estudos que eu fiz e como será uma série, depois eu mostrarei esses estudos. Instituto Tavistock, arma de controle da multidão. E esse artigo foi escrito no dia 30 de dezembro de 2008. Os brasileiros devem entender as táticas maléficas que os centralizadores internacionais utilizaram e utilizam para dominar os povos, influenciar nos governos, fazer permanecer os países sempre em desenvolvimento. E eu abro aspas aqui. Hoje eu tenho 54 anos e desde a minha adolescência, desde os meus 12, 13 anos, eu ouço, e você que também é da mesma geração, nós crescemos ouvindo que o Brasil era o país do futuro, o país que estava em desenvolvimento. Nós crescemos, casamos, constituímos família, alguns têm o seu próprio negócio, outros trabalham assim como eu, e o país continua sendo o país que está em desenvolvimento, o país do futuro. Ou seja, isso daí, pessoal, nada mais serviu para iludir as pessoas, iludir o povo brasileiro, levando-os a crer que amanhã será melhor, que as coisas vão mudar. Não foi com esse presidente, será com o próximo. Não foi com esse partido, será com o próximo partido. Não foi com essa ideologia, será com a próxima. E os anos foram passando-se, as pessoas foram perdendo a sua juventude, a sua força, e hoje o Brasil está na situação que está. Ou seja, uma outra tática de manipulação para que as pessoas aceitem
com um sorriso nos lábios, passivamente, tudo, absolutamente tudo o que está sendo feito contra a nossa nação. Então, repetindo, os brasileiros devem entender as táticas maléficas que os centralizadores internacionais utilizaram e utilizam para dominar os povos, influenciar nos governos, fazer permanecer os países sempre em desenvolvimento, usurpando suas soberanias. Nós vamos ter aí em agosto o Concílio da Amazônia, o Pan-Amazônico, que é uma afronta à soberania brasileira. Chiquinho, o imperador de Roma, e seus capetas, os bispos de todo o mundo, principalmente os bispos encapetados da marxista CNBB, vão trabalhar para destruir a soberania brasileira na Amazônia. Para tanto, ou tendo em mente a construção do Triple A, Andes, Amazônia e Atlântico. Então diz assim: usurpando suas soberanias, emborrecendo os cidadãos, desnacionalizando os países e apoderando-se dos seus bens mais preciosos. Veja bem, meus amigos, me permita voltar aqui a câmera para mim. Apoderando-se dos seus bens mais preciosos. Como vocês sabem, eu tenho o jogo de cartas Illuminati, e essa é a carta Brasil, onde está escrito que, vou ler novamente, os recursos naturais do Brasil merecem uma ação extra, a qual deve ser tomada por um grupo que controle os recursos naturais. E esse grupo é uma corporação. E nós temos um ministro da Economia que está dilapidando o patrimônio brasileiro. Foi feito um trabalho de emburrecimento com a convocação das pessoas para irem às ruas, lutarem pela reforma da Previdência. A reforma essa que ninguém sabe quanto é a dívida, se é que existe. O que eu creio que não, porque a Previdência sempre foi superavitária. Mas foi criado um marketing, foi criada uma propaganda, foi criada uma conversinha fiada de que, se não for feita a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Uma tática de manipulação, contando com a ajuda de vários youtubers, de vários influenciadores digitais. As pessoas foram levadas às ruas, pediram a reforma para sua própria escravização. Acabou que os políticos continuam com seus benefícios, outras classes também, e você ficou com cara de mamão murcho. Daqui a pouco vai aparecer um outro, nós temos que ir novamente às ruas, temos que nos manifestar, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Até quando? Eu pergunto. Até quando essas convocações? Porque isso já se tornou emprego, isso já se tornou trabalho, onde ganha-se muito dinheiro. Com apoia-se, com vaquinha, para isso, para aquilo, aluguel de caminhão de som, de souvenirs que são distribuídos, etc. Isso já se tornou um negócio. E nada mudou. O que é isso? Técnicas para manipulação das pessoas, levando as pessoas a crerem que estão fazendo parte de algo importante, quando na realidade fazem parte de um jogo que já foi montado, utilizado há tempos atrás, porque não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo, assim diz a palavra, e eu creio nisso. E essa técnica está sendo usada over and over and over again. E as pessoas vão continuar saindo, pedindo, gritando. E aos domingos, tem que ser domingo. Por quê? Porque tá todo mundo, ou a grande maioria não trabalha, tá em casa, então tem que ser domingo.
E o pessoal lá de Brasília já perdeu o temor a essas manifestações. Mas, continuando aqui, continuando ainda, diz o seguinte, isso foi mencionado por S. Theodore Reinach, citado nesta Webster in Secret Societies, página 9, ou seja, sociedades secretas. O que mais disse aqui? Está escrito assim. Solomon Reinach, autor crítico da Cabala. Então vejam a Cabala, vocês irão entender que tudo coaduna. Esse pessoal, ainda que um pertença ao sionismo, outro à Cabala, outro pertença ao Clube de Roma, à Comissão Trilateral, ao grupo Bilderberg, mas todos eles trabalham debaixo de uma mesma orientação. Então, o que tem a ver o Instituto Tavistock com a Cabala? Vamos ver a continuação. Solomon Reinach, autor crítico da Cabala, escreveu que ela é, em referência à Cabala, um veneno sutil que entra nas veias do judaísmo e infecta tudo. Chama a Cabala de a pior aberração da mente humana. Veja bem, Solomon Reinach chama a Cabala de a pior aberração da mente humana. Além disso, a Cabala influenciou significativamente as crenças e a direção de muitas sociedades secretas europeias estabelecidas no decorrer dos séculos. Essa influência foi tão profunda que muitas sociedades secretas não judaicas assumiram características judaicas. A mentira e a hipocrisia tornam-se a característica de todos os movimentos revolucionários do mundo, desde até a atualidade. É preciso mentir como um demônio. Perdão. Escrevia Voltaire, mentir sempre e com audácia. Ora, pegue a sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 4. Veja o que diz aí. Os discípulos fizeram 3 perguntas ao Messias. E ele começou respondendo-as da seguinte forma. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. A era do engano é essa era que nós estamos vivendo. Da fake news, do disse-me-disse, da imbecilização, da idiotização das massas. Jogando com vidas, com pessoas, com sentimentos, levando as pessoas a crerem no errado e a deixarem o que é certo, confundindo as mentes das pessoas. Vocês lembram do Werneck, do dom de enganar? Quantas pessoas, através daquelas lives diabólicas que ele fez, juntamente com a Priscilão Fimose, quantas pessoas ficaram e ainda estão enfermas até o dia de hoje? Vocês lembram também do franguinho do Esdras Prado? Quantas mentiras foram ditas, foram inventadas? E as pessoas até hoje estão deprimidas. Eles não sabem, mas foram usados. Usados por um espírito de mentira, usados por um demônio. Agora eu pergunto, cadê o Dom Werneck, o Reginaldo Florencio? Cadê a Priscila? Eu pergunto a vocês. Onde estão? Que já estamos sob uma intervenção. O Brasil já está sem presidente. Amanhã vai acontecer. Todo dia tinha uma intervenção. Aquela rádio do capeta, aquela rádio Capital 777, a mesma coisa.
Então vejam como isso vem prejudicando ao máximo o desenvolvimento cultural e também a inteligência das pessoas. As pessoas deixaram de pensar para acreditar em mentiras fantasiosas. Continuando. Em 1920, ou melhor, vou ler aqui novamente essa frase de Voltaire. É preciso mentir como um demônio, escrevia Voltaire. Mentir sempre e com audácia, quer dizer, sem medo de falar a mentira, sem medo de que a pessoa será descoberta. Tem que mentir, 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 mentir. Uma mentira dita várias vezes torna-se uma verdade na mente dos fantasiosos. Em 1920, o sigiloso Instituto Tavistock de Psicologia Clínica foi fundado na Inglaterra. Depois de pouco tempo, ele foi renomeado como Clínica Tavistock. Existem poucos registros públicos, mas provavelmente Tavistock foi uma criação da inteligência britânica. Vocês, muita gente, inclusive eu fui severamente criticado quando eu vim a público sem medo e desmascarei a mentira ou as mentiras daquela menina que tornou-se o docinho de coco de muita gente, elogiada por muitos, e que vem enganando, dizendo que estuda inteligência, que isso e aquilo, a Khadija. Não é mesmo? Teve até aí o irmão Flávio que me criticou ferozmente e vorazmente, quando ela disse que o Deus do Islã é o mesmo Deus do cristianismo. E tem gente que caiu nessa. Tem gente que acredita nisso. Ou seja, estão sendo preparadas para a nova ordem. E quando o caos for instaurado, as pessoas não entrarão em choque. Por quê? Esse MK Ultra está trabalhando na mente, levando as pessoas a uma destruição. A pessoa perde o apetite, perde o sono, perde vontade de viver, perde vontade de estar em família, perde a vontade de tudo, completamente deprimido, depressivo. É um demônio, um espírito maligno. Porque o pai da mentira é o diabo. Está escrito na palavra. Então, como disse Voltaire, guarde essa frase aqui, é preciso mentir como um demônio. E o Messias disse para que tivéssemos o devido cuidado para que ninguém nos enganasse. Existem muitos enganadores, com vários seguidores, que fazem um bom dinheiro enganando desde o conforto das suas casas, sentados em uma cadeira confortável e falam mentiras e mais mentiras. Eu posso nomear alguns aqui, eu não tenho medo. Tá aí a Khadija, o Akel. Tem muita gente que segue o Akel. O cara de pedreiro, o irmão Rubão de Oxóssi. São vários que estão enganando, que estão levando as pessoas para um poço em troca de dinheiro. Então, continuando, existem poucos registros públicos, mas provavelmente Tavistock foi uma criação da inteligência britânica. Alguns pesquisadores afirmam que Sigmund Freud foi o primeiro diretor. Certamente, sua influência era suprema. Inicialmente, eles se especializaram no tratamento de soldados que sofriam de fadiga de combate, o que revelou compreensões sobre o ponto de ruptura da humanidade e se tornou um tópico de pesquisa intensiva. Em junho de 1940, John Rawlings Rees, diretor da clínica Tavistock, revelou a agenda deles em um discurso intitulado Planejamentos Estratégicos para a Saúde Mental. Ele disse, e abre aspas, prestem atenção, por favor. Portanto, podemos justificadamente enfatizar nosso ponto de vista particular
com relação ao desenvolvimento apropriado da psique humana, embora nosso conhecimento ainda seja incompleto. Precisamos ter como alvo fazê-lo permear cada atividade educacional na nossa vida nacional. Fizemos um bom ataque contra diversas profissões. As duas mais fáceis, naturalmente, são a profissão de professor e a igreja. Estão vendo como esse instituto é diabólico? As duas mais difíceis são o direito e a medicina. A vida pública, a política e a indústria devem todas ficar dentro de nossa esfera de influência. Se queremos infiltrar as atividades profissionais e sociais das outras pessoas, acho que precisamos imitar os totalitários e organizar algum tipo de atividade de quinta coluna. Guarda essa expressão, quinta coluna, porque mais tarde, talvez não hoje, mas durante essa série eu vou comentar sobre essa expressão aí, quinta coluna. Para que melhores ideias sobre saúde mental progridam e se disseminem, nós, como vendedores, precisamos perder nossa identidade. Portanto, sejamos todos nós, de forma muito secreta, quintas colunas. Veja Mental Health, volume 1, número 4, outubro de 1940. Tá aí. Quinta coluna foi um termo cunhado em 1936, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial. E se refere a uma conspiração que simpatiza com o inimigo e se envolve em subversão dentro de uma sociedade. Então, esse é o conceito de quinta coluna. Eu vou fazer o highlight aqui para que vocês vejam. Quinta coluna foi um termo cunhado em 1936 e se refere a uma conspiração que simpatiza com o inimigo e se envolve em subversão dentro de uma sociedade, ou seja, alia-se ao inimigo para subverter os costumes, os ensinamentos de toda uma sociedade. Exemplo, hoje em dia nós temos diversos tipos de família, homem com homem, mulher com mulher, homem com várias mulheres, mulher com vários homens. Tudo isso, segundo o conceito desses endemoniados, é uma família. E aí nós vemos lá no livro de Isaías 5:20, olha, o que eu tenho repetido desse versículo é uma enormidade. Isaías 5:20, onde está escrito o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, ai daqueles que estão invertendo, subvertendo os conceitos pré-determinados pelo Criador. Porque a relação através do caneco, do rugoso, não procria. Isso é um pecado, uma rebeldia aberta contra o Criador. E aí vem essa sociedade podre, corrupta, e diz que Deus ama a todos. Como aquele padre lá na Bahia disse que ser gay é uma dádiva, que Deus cria os gays. Não, o Criador forma homem e mulher, ou homens e mulheres. O diabo forma um gay. Simples assim. Em 1947, com o financiamento da Fundação Rockefeller, o Instituto Tavistock das Relações Humanas foi criado como outra agência para a transformação. O interesse principal deles era a psicologia aplicada em uma escala global, o que também é chamado de operações psicológicas, ou PSYOPs, no jargão militar. Eles estabeleceram centros de pesquisa
em universidades e centros de estudos e debates nos Estados Unidos e em todo o mundo para analisar métodos de controle mental, incluindo hipnose, radiação eletromagnética, psicoterapia, farmacologia, propaganda e drogas lícitas e ilícitas. Então imagine você, o nosso país não tem estrutura, mas nós temos um deputado estadual, conhecido como Arthur do Mamãe Caguei, e um deputado federal, conhecido como o amante do Centrão, o Kim Nóquio, que são a favor, por exemplo, do aborto e também da liberação das drogas. E não somente isso, contamos também com a presença de um juiz da loja maçônica mais cara do universo, conhecido como STF, o Barroso, que também é a favor do aborto, e também tem o Lex Luthor, aquele que foi nomeado recentemente, o último que foi nomeado para a casa maçônica mais cara do mundo, que vai trazer à discussão o tema ou não da liberação das drogas. Ou seja, abre os seus olhos, o caos está sendo preparado. O caos está sendo criado. E você fica discutindo se o Eduardo Bolsonaro deve ou não ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Continuando. Eles estabeleceram centros de pesquisa em universidades e centros de estudos e debates nos Estados Unidos e em todo o mundo para analisar métodos de controle mental. E esses métodos incluem a hipnose, radiação eletromagnética, psicoterapia, farmacologia, propaganda e drogas lícitas e ilícitas. Eles trabalhavam com gigantes da indústria farmacêutica, como os laboratórios Sandoz e Eli Lilly. A pesquisa sobre controle mental, que estava por trás do programa MK Ultra, também chamado de Programação Monarca, não teve sua origem na CIA. A inteligência britânica estava ativamente envolvida antes da criação da CIA, e o Instituto Tavistock se tornou a ponte entre as duas agências de inteligência. Em 1955, Bernays escreveu The Engineering of a Consent, a engenharia do consentimento, que detalhava a campanha de propaganda que levou a um golpe engendrado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos na Guatemala. Esse livro de referência se tornou um manual do Instituto Tavistock para derrubar qualquer governo que não se alinhasse com o seu objetivo de longo prazo de criar um governo mundial. Tá claro, pessoal? Tá claro a importância desse Instituto Tavistock? Está claro o porquê eu anunciei, bati? Olha, acompanhe, preste atenção, porque isso está acontecendo agora no Brasil. Essas técnicas para derrubar governo, como está escrito aqui. Esse livro de referência se tornou um manual do Instituto Tavistock para derrubar qualquer governo que não se alinhasse com seu objetivo de longo prazo de criar um governo mundial. Então, quando nós vemos o presidente do nosso país falando sobre a Revolução Industrial 4.0, que quer trazer vários investidores, sendo que esses investidores irão trazer as suas linhas de produção totalmente controladas por robôs e muita gente vai ficar desempregada. Quando nós vemos e sofremos na pele essa campanha que foi iniciada que se não houvesse a reforma da Previdência, o país quebraria, a quem o presidente está servindo? Ou para quem ele está trabalhando? Está difícil de responder? E ainda tem gente que defende. Continuando. A elite de Tavistock analisava toda a mídia, incluindo o rádio, música, filmes, revistas, arte popular e a televisão. Em agosto de 1959, Fred Emery,
um membro sênior da equipe de Tavistock escreveu um artigo intitulado Working Hypotheses on the Psychology of Television, hipóteses funcionais sobre a psicologia da televisão. Ele declarou: os efeitos psicológicos de assistir televisão são de interesse considerável para qualquer engenheiro social. Em outras palavras, quanto mais televisão a pessoa vê, mais burro fica. E aí me traz à memória aquela música do Titãs. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Oh, 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 oh. E é isso, é uma grande verdade. A televisão está emburrecendo, e quando eu me refiro à televisão, não é o aparelho que a pessoa tem em casa. Aquele aparelho serve para espionar a pessoa, mas a televisão que eu me refiro são os canais, as programações. Então a televisão está emburrecendo o brasileiro ao extremo, a tal ponto que hoje essa geração não sabe fazer uma simples regra de 3. Infelizmente. Então vou repetir aqui. Os efeitos psicológicos de assistir televisão são de interesse considerável para qualquer engenheiro social. Segundo o Dr. John Coleman, um agente de inteligência que se tornou descontente, Tavistock criou o caso de amor entre a juventude e os Beatles. Vai vendo. É impossível compreender o frenesi e a histeria de massa criada pelos Beatles sem conhecimento da psicologia e da manipulação das massas. Coleman afirmou que as multidões tinham sido criadas usando-se cenas de gravações anteriores do noticiário. Quando os Beatles desembarcaram no aeroporto JFK, em Nova York, em 1964, foram recebidos por dezenas de adolescentes de uma escola do bairro do Bronx, que tinham sido pagas para gritar histericamente. Eu acho que eu já vi isso ano passado nos aeroportos. Vocês também viram isso? Pessoas gritando histericamente? Eu lembro muito bem. O mesmo artifício foi repetido nos próximos eventos e a tendência se perpetuou, como acontece com todas as boas modas. Se o Dr. Coleman estiver correto, então as incríveis coincidências que estão por trás das primeiras cenas da música rock se tornam mais lógicas, como o jornalista investigativo David McGowan documentou. Todos os primeiros músicos evitaram os 3 centros da música, em Detroit, New York e Nashville, para se reunirem em Laurel Canyon, na Califórnia, onde não havia uma cena musical e nem produtores musicais. Eles eventualmente criaram sua própria cena, muito provavelmente com uma pequena ajuda de seus amigos em Tavistock. O que é mais surpreendente, ou talvez não, é que a maioria desses músicos vinha de famílias imersas na inteligência militar, incluindo Jim Morrison. Quem aí se lembra do Jim Morrison, famoso grupo The Doors, cujo pai era um almirante. Outros incluíam Frank Zappa, David Crosby, Stephen Stills, Corey Wells, Mike Nesmith, John Phillips. Vou recomeçar aqui no Instagram que parou, pessoal. Só um momentinho. Muito bem, recomeçando aqui no Instagram. Mike Nesmith, John Phillips, Cass Elliot, Johnny Mitchell e Jackson Brown, para citar somente alguns selecionados. Um dos fundadores da Rand Corporation, eu também vou falar sobre essa Rand Corporation aqui, Albert Wohlsletter, também fez de Laurel Canyon seu lar e realizou seminários ali. Sem qualquer coincidência, a Rand Corp é um centro de estudos e debates afiliada com o Instituto Tavistock. Talvez um cientista social no futuro
propõe uma teoria que explique como um tremendo despertar das massas ocorreu simultaneamente com a chegada da música rock. Essa música revolucionária ajudou a transformar radicalmente toda uma geração e cada geração seguinte. E lembrando que já dizia o Raul Seixas, o diabo é o pai do rock. Vocês lembram dessa canção? Ele cantava, o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo quem me deu o toque. Ou seja, pessoal, tudo claro, esfregado na nossa cara, e hoje estamos entendendo, mas infelizmente tem muita gente ainda que não entende essas coisas. O Instituto Tavistock é uma organização independente sem fins lucrativos, organização que visa combinar a pesquisa em ciências sociais com a prática profissional. Problemas de construção, instituição e estrutura organizacional e a mudança são abordados em todos os setores: governo, indústria e comércio, saúde, bem-estar, educação, etc., nacional e internacionalmente. E os clientes vão desde multinacionais a grupos de pequena comunidade. A área de crescimento tem sido a utilização de uma abordagem desenvolvimentista de avaliação e experimental dos novos programas, nomeadamente na saúde, educação e desenvolvimento comunitário. Isto também tem produzido os novos eventos de capacitação com um programa regular de conferências de relações de grupo. O Instituto possui e edita o Jornal Mensal de Relações Humanas, publicado pela Plenum Press, que está agora em seu ano 48, e lançou recentemente, em conjunto com Sage Publications, uma avaliação da nova revista. Continuando ainda por mais um tempinho, 3 elementos se combinam para tornar o Instituto Tavistock incomum, se não única. Ele tem a independência de ter inteiramente autofinanciamento, sem subsídios do governo ou de outras fontes. A orientação da pesquisa-ação coloca entre, mas não, o mundo da academia e consultoria. E seu leque de disciplinas incluem antropologia, economia, comportamento organizacional, ciência política, psicanálise, psicologia e sociologia, ou seja, basicamente toda a área de humanas. Eles tomam conta. Aí entendemos o caos que foi estabelecido nas nossas escolas, universidades, faculdades, não é mesmo? Hoje o Brasil não tem nenhuma referência de algum cientista que escreve para alguma revista científica, tem algum estudo publicado, absolutamente nada. Absolutamente nada. O Brasil não tem nada. E quanto pior, melhor para esses demônios. A ideologia de fundações americanas foi criada pelo Instituto Tavistock de Relações Humanas, em Londres. Em 1921, o Duque de Bedford, Marquês de Tavistock, o 11º Duque, deu um edifício para o Instituto a estudar o efeito da Shell Shock sobre os soldados britânicos que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo foi estabelecer o ponto de ruptura dos homens com estresse, sob a direção do exército britânico Bureau of Psychological Warfare, comandado por Sir John Rawlins Rees. Para Freud, controlar os seres humanos, mudou a Inglaterra e ganhou uma mansão. O Instituto Tavistock é sediado em Londres. Seu profeta, Sigmund Freud, estabeleceu-se em Maresfield Gardens, quando se mudou para a Inglaterra. Foi-lhe dada uma mansão pela princesa Bonaparte. Pioneiro no trabalho Tavistock em ciência do comportamento ao longo das linhas freudiana de controlar os seres humanos, estabeleceram-na como centro mundial da ideologia de fundação. Aí diz assim:
Sua rede estende-se agora na Universidade de Success para os Estados Unidos através do Stanford Research Institute, também o MIT, lá de Boston, o Instituto Hudson e também a Fundação Heritage e Centro de Estudos Estratégicos. Muito bem, eu vou fazer uma pausa aqui no texto e vou colocar mais um outro vídeo. Deixa eu ver aqui, não é esse aqui. Vamos lá, já está no ponto, tela cheia agora. Aí está, preste atenção, por favor. Capítulo 1. A fundação do primeiro Instituto de Lavagem Cerebral. A partir de seu modesto, mas vitalmente importante início na Wellington House, o Instituto Tavistock de Relações Humanas se expandiu rapidamente para se tornar o Instituto Secreto de Lavagem Cerebral número 1 do mundo. É preciso explicar como esta rápida expansão foi realizada. A ciência moderna de manipulação de massa da opinião pública nasceu na Wellington House, Londres, um bebê robusto cujo parto foi feito por Lord Northcliffe e Lord Rockefeller. Os responsáveis pelo financiamento desta empreitada foram a monarquia inglesa, Lord Rothschild e os Rockefellers. Os papéis que tive o privilégio de examinar mostraram que o propósito das pessoas da Wellington House era mudar a opinião do povo britânico, que estava decididamente contrário à guerra contra a Alemanha. Uma tarefa formidável que foi realizada pela formação de opinião através de pesquisa de opinião pública, polling. O staff era composto por Arnold Toynbee, futuro diretor de estudos do Instituto Real de Relações Internacionais, RIA em inglês, Lord Northcliffe e os americanos, Walter Lippmann e Edvard Bernays. Bernays nasceu em 22 de novembro de 1891, em Viena. Era sobrinho de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, visto por muitos como o pai das relações públicas, embora esse título pertença por direito a Wilhelm Rosenberg. Bernays foi pioneiro no uso da psicologia e outras ciências sociais para formar e conformar a opinião pública de modo que o público achasse que essas opiniões fabricadas eram suas mesmo. Se entendermos o mecanismo e os motivos da mente grupal, tornar-se-á possível controlar e regimentar as massas de acordo com nossa vontade, sem que elas saibam disso, postulava Bernays. Chamava essa técnica de engenharia do consentimento. Uma de suas técnicas mais conhecidas para alcançar essa meta era o uso discreto do que chamava autoridades terceirizadas para conformar as opiniões desejadas. Se puder influenciar os líderes, com ou sem sua cooperação consciente, você automaticamente influenciará o grupo sobre o qual exercem liderança. Chamava essa técnica de formação de opinião. Talvez agora possamos começar a entender como foi que Wilson Roosevelt... Pessoal, tá bugando, né? Então, vocês já sabem o que é, não é mesmo? Vocês já sabem o porquê. Tá caindo, eu tô vendo aqui que toda hora o computador sozinho tá travando e tá um delay agora. Deixa eu ver aqui. Estão querendo derrubar a live. O povo cretino. O povo cretino. Bom, tá travando. Eu tô vendo que está travando. Tá bugando, tá dando um delay. Eu estou vendo isso. Somente está bom para o pessoal do Instagram e também para o pessoal do Twitch. Mas o restante, para o canal Projeto Ezequiel 33, para o canal Brasil 360 e também o outro canal A Verdade, está bugando. Tá horrível mesmo, eu estou vendo por aqui. Bom, vocês já sabem, até no Periscope tá bugando. Então, somente o pessoal do Instagram e do Twitch estão podendo acompanhar em tempo real. Os outros estão, infelizmente, tá bugando tudo, tá travando. Vou fazer o seguinte, pessoal. Como eu tenho muito material e eu estou metido totalmente nesse estudo desse Instituto Tavistock, já temos 1 hora e 17 minutos de live.
Eu vou parar por aqui para não ficar frustrado, para não perder a minha paz, tá bom? E na quinta-feira continuaremos com a segunda parte, ok? E quero lembrar a todos também que na quarta-feira, mais uma vez, atendendo o convite do Alê, eu estarei no canal Terra Plana Evidências. Então, quarta-feira no canal do Alê, às 21 horas, e quinta-feira teremos a segunda parte desse estudo, o Instituto Tavistock, porque eu sei que o robozinho lá do FOSTube já está com hemorroida e está coçando e ele está doido para derrubar a live. Então, meus queridos, sem muitas delongas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Eu gostaria de continuar, mas eu não quero perder a minha paz. Eles estão travando. Tô vendo, tá travando, tô vendo. Tô acompanhando aqui. Tá travando, tá bugando. Somente no Instagram e no Twitch a transmissão está normal. Nas demais plataformas está horrível. Eu tô vendo aqui que tá travando e muito. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo. Podem baixar esse material. Compartilhem nas suas redes sociais. E na quinta-feira, às 21 horas, estaremos de volta com a segunda parte dessa série de hangouts sobre o Instituto Tavistock. May Yeshua HaMashiach bless you and keep you. May Yeshua HaMashiach lift up his countenance upon you and be gracious unto you, today, tomorrow, and forevermore. May Yeshua bless you. I'll see you soon. Ciao.